Bom dia, filhos do Deus Altíssimo. A paz do Senhor para todos os meus irmãos, amém? Nesta manhã tão maravilhosa, eu quero trazer uma rápida reflexão à luz da Bíblia. E hoje o tema que nós vamos falar é sobre a oração. Mateus, capítulo de número 19, o versículo de número 24. É a reflexão que nós vamos falar sobre a palavra de Deus. Mas antes de eu ler o texto, eu quero trazer aqui uma fala, uma introdução antes de eu entrar no texto, que eu vou trazer uma palavra dentro deste baseado na Bíblia, porque o crente, o cristão tem que ter base a palavra de Deus, amém? Escute, a oração. O que significa ficar de joelho diante de Deus? Significa ficar de pé diante de qualquer situação ou diante de qualquer coisa. Escute. Com toda a tecnologia que temos, dizem que o homem já foi na Lua, já enviou satélite com seus super binóculos, eles vê o planeta, luzes da Terra, com os seus computadores e com os seus celulares, consegue se conectar com uma pessoa do outro lado do mundo. Mas ainda é de joelho que você se conecta com Deus. Ainda é de joelho que você entra no céu, que você acessa o céu. Ainda é de joelho. Ainda é de joelho que você entra na presença de Deus. É por isso que a Bíblia vai dizer que Jonas orou no ventre do peixe e Deus ouviu a sua oração. A Bíblia vai dizer que Ana orou e Deus, aleluia, ouviu a sua oração e deu-lhe um filho. A Bíblia vai dizer que Josué orou, através da oração ele orou e repreendeu o sol e a lua, e o sol e a lua pararam, né? E eu creio que logo Deus entendeu a oração de Josué. Embora a terra gire em cima dos seus próprios eixos, como explicar? Não sei, só sei que o dia ficou mais longo e Josué venceu a guerra. É forte. Escute. A reflexão é esta. Mateus capítulo de número 19, o versículo 24, que eu quero ler para vós outro, vai dizer para mim e vai dizer para você assim: e outra vez vos digo, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Essa passagem vai nos trazer uma reflexão. Antigamente, em Israel, para poder nós explicarmos este versículo, nós temos que conhecer a história dos israelitas. E antigamente em Israel, as cidades eram muradas. Todas as cidades eram muradas. E havia... Por que ela era murada? Porque havia muita guerra na época, guerra de sangue quente, né, de espada, e por isso que era cercado as cidades de muralha, de muros, e havia uma brecha nos muros das cidades onde passava um camelo. Só que para o camelo passar, o camelo, aquela pessoa que vinha com este camelo, ele queria entrar para dentro da cidade, mas os portões das cidades estavam fechados e ele não tinha como entrar.
o que acontece? Ele vinha com seu camelo e as suas bagagens, né? O que ele fazia? O camelo, só que ele tinha que passar o camelo pela brecha, a cidade, né? Nos muros das cidades, né? Onde passava um camelo. Só que para o camelo passar, tinha que tirar todas as bagagens que o camelo tinha, e que o camelo se ajoelhava, baixava o pescoço e passava ralando da brecha, que era dado o nome dessa brecha como fundo de uma agulha. Moral da história: quando obedecemos e baixamos a cabeça, dobramos os joelhos e tiramos os fardos pesados que impedem-nos de passar para o outro lado, é isso que está impedindo muita gente de passar para o outro lado. Por quê? Porque não se ajoelha, não dobra os joelhos diante de Deus, né? É por isso que a Bíblia vai dizer para mim, vai dizer para você que é necessário nós, aleluia, nos rendermos ao Senhor, dobrar os nossos joelhos, aleluia, ao Senhor. Por isso que a Bíblia vai dizer para mim, vai dizer para você, no livro de 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 6, a Bíblia vai dizer: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que vos exalte ao seu tempo. Humilhar-se significa tornar-se humilde, rebaixar-se, submeter-se, render-se ou prostrar-se. Prostrar. A palavra humilhar vem do hebraico caná e significa ajoelhar. Então, muitas das vezes, para nós recebermos a nossa bênção, nós temos que nos ajoelhar. Sinônimo da palavra humilhar-se: abater-se, abaixar, rebaixar-se, sujeitar-se. Então esse é o sinônimo. Escute. A Bíblia não diz que os humildes serão exaltados, mas a Bíblia diz que todo aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Então perceba que a Bíblia vai nos levar para o livro de Mateus, no capítulo 23, o versículo 12. A Bíblia vai dizer: pois todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Por isso que é importante nós nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus, porque quem exalta é Deus. Porque ninguém gosta de ser humilhado, né? Nem de sofrer vergonha. O pecado traz vergonha e humilhação. Por isso que a Bíblia vai me levar para o livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 7 de 2 Crônicas. A Bíblia vai dizer para mim, vai dizer para você uma palavra, aleluia, que nós temos que, aleluia, obedecer. 2 Crônicas 7,14 vai dizer assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então perceba que a palavra de Deus está dizendo que Deus, aleluia, escolheu este lugar, esta casa, este templo, para o nome dele ser glorificado. Amém? Glória ao Senhor Jesus. É por isso, querido, que precisamos orar. A oração, ela nos conecta com Deus. Através da oração, aleluia, do Pai, aleluia, a oração nós nos conectamos com Deus. Por isso que a própria Bíblia vai dizer, no livro de Marcos, no capítulo de número 6 de São Marcos, o versículo de número 9, a Bíblia vai dizer assim para mim, e vai dizer assim para você. Glória ao Senhor Jesus. Vai dizer assim: mas que calce sandálias e que não vestes de 2 túnicas. E dizia-lhe: na casa em que entrardes, ficai nela até partir dali. E quando alguns vos não receberem, nem ouvirem, saindo dali, sacude o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles pregavam o evangelho de arrepender-se, e expulsava muitos demônios e ungia muitos enfermos com óleo e os curava. Então a importância, querido, aleluia, de nós, aleluia, ungirmos as pessoas com óleo tem um significado tremendo, né? Através da oração, né? Da unção, né? Glória ao Senhor Jesus, e o arrependimento. Tem que haver um arrependimento da parte desta pessoa para que a obra de Deus seja completa. Então, escute, perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Você sabia que a falta de perdão, ela pode ser prejudicial à saúde da pessoa? Jesus nos deixou uma receita para a cura. E esta cura, o perdão, é uma palavra tão conhecida, mas tão difícil de ser vivida na prática. O perdão é essencial para uma vida mais leve. A falta de perdão pois estamos passando conflitos com nós mesmos, pois a falta de perdão traz traumas, pode produzir sentimentos desagradáveis que fica escondido, e quando surge traz doença no nosso corpo. Imagine, aleluia, problemas cardíacos, úlceras, depressão, módulos e etc. Mesmo, aleluia, tumor. São doenças físicas que pode ter como origem a dificuldade de perdoar. Quando você vê a pessoa que te machucou, você fica
Eu disse que quando você ver a pessoa que machucou você, você sente logo uma raiva, você sente logo um ódio, uma angústia quando você ver esta pessoa. Por quê? Porque você não liberou o perdão. Liberar o perdão é libertar-se. Aleluia. É libertar-se. Quando você libera o perdão para aquela pessoa, você está libertando a si mesmo. Eu poderia trazer aqui 7 versículos que falam de perdão, mas eu creio, aleluia, que estes serão suficientes. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Suficiente para, aleluia, nos ajudar nesta área. Glória ao Senhor Jesus. Então, a importância de nós liberarmos o perdão, irmãos. Nós temos que liberar o perdão. Através da oração, nós liberamos o perdão. Começa a liberar o perdão para esta pessoa. Através da oração, você libera o perdão. Quando estiver orando, você vai liberar o perdão. Quem nos ensinou a liberar este perdão através da oração? O próprio Jesus Cristo. Jesus, ele é o exemplo. Pedro vai dizer que Jesus é o exemplo para que nós venhamos seguir as suas pisadas. E o próprio Jesus, no livro de São Marcos, no capítulo 11, o versículo de número 25, ele vai nos ensinar a liberarmos o perdão através da oração. O tanto que é importante nós liberarmos o perdão através da oração. Vejamos, aleluia, glória ao Senhor Jesus, Marcos capítulo 11, versículo 25. E quando estiverdes orando, perdoe. Olha, quando você estiver orando, naquele momento de oração que você está entrando na presença de Deus, você pode já começar a liberar o perdão. Começa a liberar o perdão. Entendeu? Porque quando você vir aquela pessoa, você já está aliviada, e você não vai sentir um remorso, não vai sentir um ódio daquela pessoa. Você já vai olhar para ela e vai liberar o perdão, porque liberar o perdão, irmão, é como que você, aleluia, desamarrar uma corda que está amarrada no teu pé, e é como que você é jogado no mar com uma pedra amarrada na ponta da corda e a corda amarrada no ponto do teu pé, e em vez de você subir para cima da água, aquela pedra vai te puxando para o fundo do mar, porque o peso, aleluia, do pecado, de não liberar o pecado, não permite que você suba, mas ela vai puxar você para baixo. Então desata esta corda, e só quem pode desatar a corda que está amarrada no teu pé é você mesmo. Como? Liberando o perdão. Jesus está ensinando: e quando estiverdes orando, perdoe, e se tende alguma coisa contra alguém, aleluia, para que vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Aleluia. Então perceba que o próprio Jesus está dando uma palavra de ensino, está orientando, está ensinando aqui como o passo que eu devo dar para liberar o perdão. Aleluia. O perdão é importante, porque se você não perdoar, aí o versículo 26 vai dizer assim: mas se vós não perdoardes, se você não liberar o perdão para esta pessoa, olha o que vai acontecer. Também vosso Pai que estás no céu não perdoará as vossas ofensas. Então perceba que é necessário você liberar o perdão. Perceba aqui comigo, aleluia, nesta reflexão que nós estamos fazendo uma reflexão à luz da Bíblia,
Esta palavra que eu quero trazer aqui também para vós outro, está lá no livro de Lucas, no capítulo 23, o versículo 34. Eu quero dizer para você que as 7 palavras de Cristo na cruz, a primeira palavra, aleluia, dita por Jesus na cruz foi o perdão. Ele disse ao Pai, aleluia, quando ele estava morrendo na cruz, sendo crucificado, a primeira palavra que Jesus disse para Deus na cruz foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Então, o próprio Cristo nos está dando o exemplo para mim, o exemplo para nós liberarmos o perdão. Perdoe, aleluia, esta pessoa, perdoe este seu irmão, perdoe, aleluia, seja quem for, libera o perdão. Porque quando você liberar o perdão, você vai estar desatando a corda que está amarrada no teu pé. E esta corda, na ponta desta corda tem uma pedra. E você foi jogado no mar. E você está afundando, está morrendo aos poucos, sem fôlego. Por quê? Porque a corda está amarrada no teu pé. E você ainda não liberou o perdão. Por isso que é importante liberarmos o perdão para que nós possamos estar livre. Aleluia. E você estando livre, você consegue fluir, você consegue subir. Aleluia. O pecado, ele é tão pesado que ele nos arrasta para baixo. É por isso que nós temos que estarmos com o coração limpo, para que nós possamos subir para o céu. Escute,